o atendimento. Selecione a opção Segunda Via de Conta. Em seguida, informe CPF ou CNPJ do titular da conta e o número de ligação. Pronto, rapidamente você receberá a conta solicitada. Para ter ainda mais facilidade, cadastre-se na conta digital e na função de débito automático. Você também encontra todos esses serviços no aplicativo Cliente Águas e no nosso site, na agência virtual. Todos os meninos e meninas unidos contra a dengue. Você já fez a vistoria semanal na sua casa? Se ainda não fez, a hora é essa. Reúna famílias e funcionários e verifique seu quintal, curral, galinheiro, áreas de plantio e pasto. Calma aí, cabrunco, que tem mais. Além de ralos, vasos de plantas, tampinhas de garrafa, casca de ovos e tudo mais que possa acumular água. Vamos acabar com esse lampeta de mosquito, seu tisguento. Prefeitura de Campos, uma nova história. O seu condomínio classe A está chegando, com uma atmosfera de sofisticação e conforto como você nunca viu. Conecte-se com suas raízes e mergulhe em uma experiência única, onde o luxo encontra a natureza. Venha descobrir a experiência marcante de viver no Airises Home Club. Airises Home Club. Muito além de tudo que você já viveu. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 23 de maio de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. As principais informações, tudo que você precisa saber para começar esse dia bem informado, sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região, ao vivo aqui pela rádio, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa vira um podcast, lá em todos os tocadores de podcast, e logo mais tem ainda a reprise na Plena TV. São 7h07 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à planície Goitacá, a bela planície. Amanhece hoje com sol e tem tempo bom para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Temperatura volta a ficar acima da casa dos 30. Hoje a previsão é de 31 graus de máxima com 22 de mínima. Agora aqui no centro da cidade faz 22 graus e tem tempo bom. Nós temos feito isso aqui diariamente sobre o sul do país, o Rio Grande do Sul principalmente, afetada aí quase 90%, de todo o seu território, dos 490, mais de 490 municípios, mais de 460 de alguma forma foram atingidos. A gente traz alguns números e atualizando o número de mortos, que chega a 162 até o momento. Já são 2 pessoas mortas por leptospirose e a notícia preocupante é que o Guaíba voltou a subir essa noite e mais preocupante ainda é que terá para o sul amanhã, nessa quinta-feira, hoje quinta-feira, previsão de chuva forte novamente. Então há um alerta aí, muito grande para aquela região. Novamente os comerciantes todos preocupados, a população toda preocupada, os comerciantes em especial preocupados com nova onda de saque, aconteceu então há uma preocupação hoje toda especial com relação a essas chuvas que podem ser fortes no Rio Grande do Sul novamente. Então a gente segue aqui com nossos pensamentos positivos, mandando a energia positiva para aquele povo, ter resiliência, força, fé para superar esse momento. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, na bancada, nós vamos conversar com Douglas Oliveira. Ele é publicitário e vem para falar sobre a propaganda de uma forma em geral, a publicidade de uma forma em geral, abrindo já o programa falando uma espécie de um comparativo, a diferença da publicidade de Campos e interior aos grandes centros. Vamos falar também sobre a publicidade e comunicação em tempos de redes sociais, polarização, essa coisa do ódio que está tão, escancarado aí,
acho que como nunca teve em outros momentos, e também a importância da publicidade em ano de eleições municipais. O Brasil, assim, para a gente que é do meio, a gente acompanha mais de perto, o Brasil, cara, quando ele chega em Cannes, é como se a seleção brasileira chegasse. E a seleção de Pelé, não estou nem falando dessa de mais recente, não. O Brasil é muito, muito, muito premiada. Os filmes brasileiros, né, as peças publicitárias brasileiras são extremamente maravilhosas. Pena que de uns anos para cá, globalização, internacionalização das agências publicitárias do Brasil acabaram, né, distanciando a gente um pouco dessa realidade. Mas a gente ainda continua produzindo muita coisa boa. Ano passado, por exemplo, a Media Brands, que é uma americana, né, ela dominou o mercado, foi a que mais comprou publicidade. A segunda que mais comprou publicidade no ano passado foi uma francesa, a BTC Ravais também, mas em terceiro vem a Arteplan, que é 100% nacional, o que dá uma luz aí pra gente. Então, pra gente falar um pouco sobre essa publicidade, se a gente for lembrar aqui durante o programa, tem tanta publicidade, né, que marcou época, quem não se lembra daquelas, né, desses chavões, desses... por exemplo, aquela do Parmalat, eu acho que é uma que é mais evidente, pelo menos na minha cabeça. As criancinhas vestidas de animais e no finalzinho, né, o menininho pergunta, tomou? Quer dizer, aquilo marcou geração e por aí vai. Vamos falar sobre publicidade, vamos falar sobre tudo isso que a gente falou aqui, nesses tempos de internet e tudo mais. E já, Douglas, eu trago o seu bom dia, a gente traz o seu bom dia e a sua participação. Só um instante para a gente fazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br. O programa Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, inclusive com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você tem acesso a todos os serviços do laboratório, tem também acesso aos serviços da clínica, vacina Plínio Bacelar. Quiser marcar uma vacinação para a equipe da sua empresa, né, para os trabalhadores aí da sua empresa, quiser marcar uma vacinação para sua família, para você, enfim, aproveite. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar e comece logo a usar. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br. Destaque: reação de Vladimir a relatório da CPI da Educação repercute na Câmara. Após prefeito disparar que, abre aspas, oposição não tem vergonha na cara, fecha aspas. Presidente do Legislativo, Marquinho Bacelar, questionou a necessidade dos ataques. Homem é preso em operação contra a pedofilia em Quissamã. Homens arrombam e furtam loja no centro de Campos. O crime aconteceu na Gil de Góis, área central da cidade. Guerra do tráfico deixa 2 mortos em Guarulhos. Caminhoneiro que saiu de Campos morre em acidente na BR-101. Câmara de Macaé aprova 3,69% de reajuste aos servidores municipais. O projeto, aprovado por unanimidade. Orquestrando a Vida apresentará concerto hoje no Teatro Trianon. Aprovados do concurso da Guarda Municipal são convocados para investigação social. Casa de Cultura José Cândido de Carvalho será reaberta neste sábado. O espaço passou por uma reforma geral e foi revitalizada. Homem é assassinado a tiros em Campos. Foi na entrada de Campo Novo. Estudo analisará erosão costeira e ressacas em Macaé. E para fechar, diretoria do Americano admite atrasos salariais e comenta desentendimento interno. São essas manchetes que estão lá no portal folha1.com.br que você confere a todo instante. 7h14. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, Douglas Oliveira, publicitário, que nos honra aqui com sua presença
né, neste programa de hoje. Douglas, bom dia, bem-vindo, um prazer. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio. Prazer é meu estar aqui com vocês hoje, bater um papo sobre aquilo que a gente ama muito fazer, particularmente gosto muito disso. Acho que a vida do marketing e publicidade carrega há muitos anos e é uma coisa que eu sou muito apaixonado. Então, muito bom poder ter esse espaço aqui para a gente poder bater esse papo hoje de manhã. Perfeito. Bom, obrigado por você estar conosco aqui mais uma vez. Trago o bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa e abre essa pauta, né, com o nosso convidado. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto, na técnica. Bom dia, Douglas. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco sobre publicidade, né, essas várias facetas, inclusive um ano eleitoral. A gente sabe que publicidade, sobretudo, eu acho que se for retroagir um pouco, né? A primeira eleição direta do presidente da República, mas ali temos tido uma primeira revolução de publicidade eleitoral, na época perpetrada por um dono de TV. As pessoas às vezes comentam menos isso, que foi o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Tinha a Globo ali de Alagoas, e com técnicas de TV que eram inovadoras para aqueles políticos da direita já, dos palanques, como Brizola, como Lula. Collor, através dessas técnicas de TV, por ser dono de repetidora da Globo, né, ele ganhou a eleição. Mas vamos falar disso melhor no terceiro bloco, né? No terceiro bloco também tem as propagandas do PT, né, que tantos problemas geraram aí, hollywoodianas, a transformação disso para uma linguagem crua de rede social com Bolsonaro, onde até o desleixo é doloso, né? A prancha de windsurf atrás, a falta de suplê, o leite condensado, tudo é muito bem pensado, né? E para você atingir melhor, né, o seu eleitor. Mas só antes de começar a falar com o Douglas, eu queria começar a comentar só dois assuntos que você falou aí, Nogueira. O primeiro do Sul é que você falou, ontem a gente teve mais ameno, hoje temperatura mais alta. Enquanto o Sudeste não amainar-se calor, as chuvas do Sul, a massa fria do Sul não vai avançar. Porque a massa fria vem da Antártida, estão no hemisfério sul, ela vem pelo litoral, né? E quando ela está presa ali, porque esse calor do Sudeste faz igual a Amazônia. A Amazônia não tem vento, a Amazônia tem água que evapora e água que condensa, não impede passagem de vento. Então, o que está impedindo essa massa fria de passar naturalmente pelo litoral, chegar a nós, é esse calorão do Sudeste. Infelizmente, enquanto ele durar, o Sul vai ter problemas. E o segundo assunto, que é mais local, vendo a repercussão na Câmara ontem, eu acho que o presidente do Legislativo, Marquinhos Bacelar, leu o ponto final de ontem, né? Porque reproduziu, com as suas próprias palavras, mais ou menos o que a gente disse, né? O pagamento de recibo de Vladimir em relação à apresentação do relatório da CPI da Educação, a discussão, veja bem, não é se o que o Vladimir falou está correto ou não. Pode até estar. Mas quem está na frente, muito na frente, em pesquisa eleitoral, ele está em todas, não deve se ditar por quem está atrás. É uma coisa básica. Aloysio Barbosa sempre falava que o maior, na briga com o menor, só tem a perder. O menor cresce e o maior se diminui. E cá para nós, 90% das pessoas que hoje estão sabendo do relatório da CPI ou souberam a partir do holofote jogado por Vladimir. Então, foi uma decisão, no meu entender, pouco sábia, né? Onde ele tem pouco a ganhar e muito a perder. O custo-benefício, inclusive em publicidade, é uma relação fundamental a ser feita, né? Mas, Douglas, vamos lá. Você tem experiência no mercado de campos, você ficou aqui cerca de 10 anos.
Você trabalha com a Tec Campus, que é um projeto inovador disso na UENF. Eu queria que você falasse um pouco do mercado publicitário de Campos, visto aí sobre o prisma, sobre o ângulo de uma pessoa que está também militando nas grandes praças. O que é diferente e o que é a mesma coisa? Bom dia. Bom dia, Luiz. Obrigado mais uma vez aí. Bem, eu fui para Campos em 2010, né? E em 2011, e fiquei aí por 11 anos, né? Até ali, iniciozinho de 2022, por ali. Eu acho que, assim, a Campos ela evoluiu muito, né? Do ponto de vista de publicidade, mas ainda, não só Campos, tá? Enfim, mas acho que todo o interior, no grande geral, ele acaba, às vezes, não olhando muito, fica muito intramuros, né? E não extramuros, né? Então, acaba não olhando muito para fora. E num mundo tão vasto e tão globalizado, às vezes eu acho que falta buscar mais referências de fora. Então, acho que esse modelo é um modelo que ainda tem muito a ser quebrado nas cidades, principalmente do interior. Normalmente, quem está na capital, acho que a questão eu sempre chamo o acesso, né? Acho que a busca por ter o acesso, por ter o conhecimento de novas plataformas, do que está acontecendo diferente. Então, eu acho que isso falta isso um pouco. Agora, a publicidade, no geral, ela tem avançado de forma muito positiva também, né? Ao mesmo tempo em que a gente tinha um pouco mais de limitação, quem está buscando um pouco mais, eu acho sempre muito válido isso, está olhando para fora e está conseguindo inovar na cidade. Então, a gente percebe aqui do lado de cá, né? E também ainda atuando aí hoje na cidade de Campos também. Então, a gente vê assim, tem muita coisa bacana acontecendo, tem muita gente investindo, sobretudo equipes de vídeo que têm feito trabalhos muito legais, né? Campos está sempre muito na ponta, né, das tendências aqui, normalmente está sempre nas grandes capitais. Então, de alguma forma, tem sempre um campista fazendo um grande trabalho pelas capitais também. Então, a gente tem diversas pessoas hoje aí fazendo grandes trabalhos e se destacando no mercado. Mas acho que, sobretudo, que falta muito esse desejo, né, de olhar mais para fora, né? Então, assim, não é só olhar o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas hoje, com acesso à internet, o que está acontecendo lá em Nova York? O que mais relevante aconteceu lá em Dubai? Né? O que aconteceu lá em Cannes? Né? O Cláudio estava trazendo isso aqui. O que aconteceu? Qual foram as grandes premiações? Né? Então, eu acho que a gente conseguir ter um olhar mais apurado sobre o movimento do mundo, né? Afinal, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é: pense global e age local. Acredito muito nessa frase. Então, quando a gente consegue pensar global e agir local, a gente consegue criar uma grande revolução. E eu acho que o movimento tem que ser nesse sentido. Um movimento que impulsiona o mercado, que faz com que a gente tenha uma interligação muito maior com tudo que está acontecendo ao redor do mundo, né? Afinal de contas, a gente vai falar sobre isso, mas as tendências, as trends, né, das redes sociais, elas estão pautadas do que aconteceu. Por exemplo, uma mais viral agora de uma indiana, que faz uma dança incrível de maquiagem, e todo mundo está repercutindo por aqui também. Então, assim, e o Brasil já superou todos os números dessa trend. Então, assim, como nós temos essa força aqui nacional, como a gente tem essa capilaridade de espalhar informação de uma forma bacana, né, divertida. Então, acho que falta de olhar um pouco mais para fora e trazer melhores referências e aprimorar, né? Ou seja, então, a gente tem muito essa capacidade de aprimorar as coisas, né? O brasileiro é muito criativo. Então, acho que falta um pouco esse desejo de olhar um pouquinho mais para fora e melhorar aqui dentro. Você vai na literatura, no futebol, enfim, né? Em todas as artes, nós temos aqui grandes talentos. Campos é um celeiro, né? Verdade. Como é que você avalia nessa proporção aqui, do tipo assim, Didi Folha Seca, Amarildo no futebol, que destacaram Campos aí para o mundo também? Como é que é possível destacar Campos nesse cenário e nesse nível? A gente está muito aquém disso. Bem que assim, dimensionar um pouco
Eu não sei se eu posso falar que você disse atraso. Não é bem atraso, mas talvez um delay, a palavra, assim, uma coisa mais que lenta, que a gente perdeu esse passo aí de acompanhar esse extramuro que você fala. É possível dimensionar isso? Ou seja, estamos muito longe da realidade? Não, imagina. Não, a gente não está longe da realidade, né? Tanto que tem muitos profissionais hoje na cidade que já estão fazendo grandes trabalhos. Então, tem profissionais de filmmaker aí, por exemplo, que estão na região, que estão acompanhando as maiores influenciadoras do país, fazendo esses vídeos e acompanhando isso no dia a dia. Então, quando tem aí o baile do Copacabana Palace, o baile da Vogue, quando a gente vê alguns eventos desse porte, dessa magnitude no Brasil, a gente tem pessoas da cidade que estão lá fazendo esse tipo de cobertura, né? Então, a gente não tá nesse passo atrás, né? Quando eu falo muito, acho que no geral isso, né? Acho que no grande coletivo, né? O quão coletivamente e de forma mais massa, as empresas, no geral, elas precisam olhar um pouco mais para fora, né? Obviamente que a gente vai ter sempre os destaques, a gente vai ter sempre quem vai estar puxando isso para cima, né? Então, acho que o nosso movimento, acredito muito que o nosso movimento é transmitir essa visão de que coisas novas são possíveis, de coisas muito bacanas estão aqui fora e que a gente pode inovar ainda mais aqui dentro, né? Então, assim como muitos já fazem, então acho que criar um movimento de positivo no sentido de que é possível fazer mais, é possível fazer mais diferente, né? E não só pontualmente em alguns profissionais, algumas empresas, né? Mas que no geral, acho que a nossa missão aqui, por exemplo, como canal de mídia, como quem está transmitindo informação, é mostrar isso, né? Às vezes a gente não enxerga algumas coisas, né? Do ponto de vista que é possível. E às vezes quando você não enxerga, né, você não sabe que existe. Então, e às vezes, não sabendo que existe, você acaba não fazendo, ou você não entendeu que é possível ser feito. Então, eu acho que falar esse tipo de coisa aqui, mostrar que por pensar global e agir local é fundamental. Eu acho que isso pode destravar, de alguma forma, aí, né, algumas cabeças que estão olhando muito mais para dentro e menos para fora. Então, assim, a gente tem muitos profissionais bacanas, a gente tem um celeiro de criatividade enorme em Campos, região, mas eu acho que falta essa força motriz, né? Trazer mais para todo mundo, mostrar que tem um mundo grande aqui fora e que tudo isso é muito possível ser feito. Douglas, eu não quero adiantar assunto do próximo bloco, que é justamente a transformação, a adequação e transformação da publicidade em tempo de rede social e pós-verdade. Mas eu não atuo em publicidade. Eu sempre tive muito claro para mim que se o jornalista... Tanto que você faz comunicação social e os cursos depois se dividem, né? Isso. Um deles escolhe publicidade, outro escolhe RP e outro escolhe jornalismo. Mas eu sempre tive muito claro para mim, né, que no momento em que eu tivesse comportamento publicitário, eu tivesse que brigar por cliente publicitário, eu perderia minha isenção contra o jornalista, né? Eu sempre tive muito claro que eu sou jornalista, eu não sou corretor de anúncio, né? Eu sou jornalista, né? E acho realmente que é impossível você... É um limite que todo veículo de comunicação vive, né? Profissional, né? É um dilema, né? Os confrontos nos veículos de comunicação, às vezes até veículos familiares, como é o caso aqui do Grupo Folha, são às vezes ruidosos, porque são interesses distintos, né? Interesses distintos. Mas o que eu converso, inclusive com o Nogueira, que está nessa área há muito tempo, a dificuldade que eles passaram a ter para fazer o trabalho deles publicitário, sobretudo no que se refere à corretagem de anúncio, com as redes sociais. Como
no seu entender, né, de publicitário, com experiência em grandes centros, com experiência em campos, o que o publicitário, o que quem trabalha com publicidade no interior teria que fazer, e mesmo na capital, ou do estado, ou em São Paulo, ou grandes centros, para poder contornar essa dificuldade nova que foi o advento das redes sociais? Luísio, acho que, no geral, né, de novo, a gente vive, falando em redes sociais, né, e essa criação de conteúdo, de anúncios, a gente vive um mundo, acho que um período do mundo, que, ao mesmo tempo que ele pode ser extremamente, né, reforçando, extremamente profundo em conhecimento, a gente vive um tempo muito raso de conhecimento. Então, acho que o imediatismo de fazer o agora e não aprofundar um pouco mais os detalhes fazem com que tudo seja muito mais pasteurizado, tudo seja muito, muito raso no geral. E eu acho que a grande diferença nesse ponto, no que era a mídia tradicional, no que era a mídia digital, é que as pessoas acharam que tudo no digital é muito mais fácil, tem a descreditar a mídia tradicional. Isso não funciona mais. Então, eu acho que enquanto o quanto custa de tempo, de energia, de investimento para colocar uma rádio no ar, né? Isso demanda muito mais estudos, isso demanda entender quais são, onde botar essas antenas, se a transmissão está correndo muito bem, se as ondas estão indo muito bem, né? Então, eu acho que a internet, obviamente, que ela vem para dar muito mais acesso, para poder ajudar a girar informação de forma mais rápida e maior também, mas, ao mesmo tempo, também deixou a gente um pouco mais raso, no geral, né? Então, o que eu acho é que a grande diferença de uma mídia que está muito mais pensada no spot de uma rádio, às vezes com uma legenda muito mais rasa na internet, é essa falta de preparo. Então, e não acredito que só a internet funciona, e não acredito que somente a mídia tradicional funciona. Eu falo muito em omnicanalidade. Então, para mim, hoje as mídias precisam ser omnichannel. Então, eu preciso estar conversando e convergindo em vários pilares. Até porque eu gosto muito de uma frase, né, assim, todo mundo é muita gente, né? Então, hoje a internet atende todo mundo. Todo mundo, será? Né? Hoje a rádio atende todo mundo, será? Né? Então, a gente nunca pode falar esse tipo de coisa. Então, eu tenho uma pessoa que está ouvindo a gente agora, aí na rádio, em Campos, que está no seu carro, que está na sua casa, outros estão aqui na internet, mas eu tenho um público que não está ouvindo rádio, mas eu tenho um público que está vendo meme. Então eu preciso estar pensando em como é que eu vou comunicar com essa pessoa lá, o mesmo produto, o mesmo lançamento que teoricamente eu queria estar fazendo com algum tipo de produto, mas em diversos canais. E aí sim a gente está falando de penetração de mercado, de abrangência. Então, a gente está falando muito mais disso. Então, acredito que é preciso ser pensado de que a publicidade ela não está num só lugar. Então, acho que, inclusive, o volume de empresas de comunicação que cresceram muito, todo mundo é marketing digital, né? Aquilo que eu sou marketing digital. Não, eu acho que tem, inclusive, um gapzinho aí nessa fala, né? Você é uma empresa de marketing. O digital, ele é braço disso. O tradicional, as mídias tradicionais, né, são braço disso. Então, eu acho que nesse grande centro, o pensamento de estratégia, esse racional de estratégia, para que haja uma fusão de canais e atender o maior número de pessoas possíveis, acho que isso falta, né? Então, acho que isso falta. Por isso que eu acho que a gente precisa preparar as pessoas, preparar mais, né, avançar mais, porque eu acho que a gente vive nesse mundo muito imediatista que torna a gente mais raso. Então, acho que quando a gente olha a publicidade lá atrás, né, o Cláudio está trazendo aqui a música da Parmalat, quando a gente ouve Batom, né, então o clássico, né, propaganda da Batom, são coisas que marcam. E eu acho que a gente está marcando menos, né? Então, poucas marcas ainda estão com a capacidade de marcar. Então, eu acho que
está faltando um pouco mais disso, né? Então, do ponto de vista dessa diferença, dessas quedas, dessa mudança, essa transformação, a falta de estratégia, num grande geral, e o pensamento muito mais amplo de atingimento do meu público. Douglas Oliveira, para quem está ouvindo a gente no rádio, não agora nesse sistema omnichannel que você falou aí, que a gente usa bastante aqui, né, que está o Face, está o YouTube, está o Instagram, daqui a pouco os podcasts, logo mais tem a televisão. E às vezes, Douglas, também parte dessas entrevistas vão para o jornal Folha da Manhã impresso. Ou também para o portal folha1.com.br. Quer dizer, acho que a gente está um pouco nessa linha aí que você falou de omnichannel, né? Mas assim, como que você visualiza, como que você imagina, então, por exemplo, eu morei no Espírito Santo e vi o fim do jornal A Gazeta impresso, hoje é só digital. Essas mudanças, elas se naturalmente revolucionaram aí com a pandemia, essa coisa toda, mas eu não quero entrar também nas redes sociais ainda, para o próximo bloco. Eu quero entender essa perda dessa grande parte da mídia tradicional que você fala. Como é que você avalia isso? O que você vê de futuro, por exemplo, também para o rádio, o próprio rádio mesmo? A gente participava aqui de um congresso em Campos agora recentemente sobre as mudanças, né, impostas aí pelas últimas novidades, a própria internet, a inteligência artificial, que é também realidade hoje. Eu acho que quase todo mundo já começa a usar essa inteligência. E como que você vê o futuro ainda desse veículo de comunicação tradicional, como, por exemplo, o rádio, e o fim desses outros? Por exemplo, Cláudio, uma das mídias que mais voltaram a crescer nos últimos tempos, nos últimos anos recentes, e esse ano específico, uma que cresceu mais ainda, a gente está falando da mídia OOH, né, que a gente chama de Out of Home. Então, a gente está falando das empenas, a gente está falando desses grandes telões de LED espalhados pelas cidades, a gente está falando da retail media, né, que foi, inclusive, uma das maiores pautas da NRF. A NRF, para quem não sabe, é a maior feira de varejo que acontece no mundo todo ano em Nova York, em janeiro. Então, a grande pauta foi a parte de retail media, por exemplo, esse ano, em específico. E a gente vê as empresas investindo muito em OOH, né? O que isso significa? As empenas, as mídias, as telas, a mídia externa, que já não era mais tão vista, onde é que aconteceu esse crescimento? E por que aconteceu esse crescimento? Porque existe uma demanda, existe uma necessidade. Então, eu acho que essa coisa da gente circular, né, apenas uma coisa que dá certo, eu acho que começa aí o erro, né? Então, por exemplo, essa é uma mídia que está voltando com tudo, né? O rádio tem o seu dinamismo como ninguém. Nem a TV tem o mesmo dinamismo de um rádio, né? O que é uma locução esportiva, por exemplo, no rádio, e o que é uma locução esportiva na TV, por exemplo, né? A dinâmica da rádio é muito maior, né? E nós sim temos esse público, né? Eu aqui no Rio hoje, por exemplo, né, às vezes precisa percorrer caminhos um pouco mais longos, o que é muito legal. Então, às vezes eu estou ouvindo, pelo menos pela manhã, eu estou ouvindo a notícia da manhã, né? E eu gosto de ouvir a notícia pela manhã. E eu tenho esse tempo de ouvir isso no rádio, né? Então, às vezes não estou ouvindo uma música, estou me informando, pelo menos aqueles primeiros assuntos da manhã. Então, acho que o rádio é dinâmico, o rádio é bacana. Acho que como toda empresa e como qualquer negócio, a gente não pode se ater a fazer bem algo por muito tempo. A gente tem que estar sempre inovando, né? Então, assim, a gente não pode fazer bem o que a gente faz por muito tempo, né? Se salvo engano, foi o presidente da Nokia. Ele usou um pouco dessa expressão na época, quando a Nokia estava num momento muito difícil, né? Praticamente fechando. E aí, assim, nosso erro foi ter repetido, foi ter sido muito bom fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Então, isso traz para a gente uma visão de que essa dinâmica, essa inovação do rádio, programas mais interativos, né,
isso não morre, eu não acredito nisso. Obviamente que há mudança, né? Talvez a pessoa, em dado momento da vida, não vai estar mais ouvindo isso num rádio, literalmente, ela vai estar ouvindo só isso pelo YouTube. Mas eu acho que essa dinâmica, ela tende a acontecer, né? Acho que assim, o nosso Brasil, em especial, né, é muito grande, né? Então, nós temos, de fato, um país de tamanho continental. Então, se a gente pegar vários países do tamanho da Europa, vão cair aqui dentro e, enfim, ainda vai sobrar espaço, né? Então, assim, a gente tem um país muito grande, né? Tem lugar que não pega tão bem a internet, e tem lugar que pega muito bem o rádio, e tem pessoas ainda muito ligadas ao modelo. Então, assim, eu acho que tudo é a forma como a gente aborda, como a gente cuida do nosso negócio, né? Como a gente não deixa se perder. Obviamente que, do ponto de vista do papel, né, do impresso, isso mudou muito, né? Mas ainda tem quem goste, né? Ainda tem quem goste da revista, tem quem faça questão de assinar algumas revistas. Mas o que eu acho é que você se ater a um só modelo, né, esse é um grande problema. Acho que o Grupo Abril, na época, quando perdeu várias revistas e teve uma catástrofe, né, de perdas de impresso, de materiais, de tantos títulos bacanas que tinham no mercado, porque resistiram, essa é a palavra, né, a não se modernizar, resistiram a não ir para novas plataformas também, né? Então, acho que por mais que a gente reduz aqui, a gente amplia em outros lugares. Então, acho que esse equilíbrio, por isso que eu falo dessa omnicanalidade, acho que esse grande equilíbrio das mídias, ele vai ser sempre fundamental. Estava ouvindo você falar da frase do presidente da Nokia, me lembrou uma frase que era muito usada em antigo Esparta, né? É uma cidade muito militarizada, né? Um modelo meio proto-comunista, um Estado, tomava conta de tudo e tal. Eles diziam, nunca faça muita guerra, muito tempo contra um povo, porque esse povo vai aprender essa maneira de fazer guerra e vai te derrotar nela. Exatamente. E não ouviram o seu ditado e acabaram perdendo Epaminondas, né? Na guerra civil grega, e depois foram dominados por Filipe pai de Alexandre, justamente que tinham aprendido a maneira deles de fazer guerra. É meio tipo o tic-tac do Barcelona de Xavi, Iniesta, Messi e Guardiola, né? Pô, como é que joga contra isso? Joga. Jogaram muito, ganharam muito, marcaram a maneira daquele time jogar e você acabou derrotando. Mas a pergunta, assim, essa coisa de rádio, é lógico que a rádio mudou bastante. Eu e Nogueira fazemos rádio no tempo que não seria possível num programa. Seria possível fazer um programa sem a gente estar fisicamente próximo, como é o caso aqui agora, por telefone, mas seria impossível nós estarmos nos vendo. Nossas expressões faciais, corporais, que introduzem uma série de outros elementos da comunicação, né? Tanto entre nós mesmos quanto ao receptor. Mas a pergunta minha para terminar esse bloco é a seguinte: sinceramente, eu sei que você não pode, mas sinceramente, assim, você não pode talvez se expor como determinado cliente e tal. Mas qual foi a sua maior dificuldade atuando no mercado publicitário de Campos? Acho que a minha grande maior dificuldade atuando no mercado de Campos foi o olhar de que investimentos eram necessários. Então, a marca ela entende que com muito pouco ela vai fazer muito, e isso não vai acontecer. Então, acho que no mundo, de novo, tão capilarizado, tão grande, com volume de marcas tão grande, ou de concorrentes tão grandes, ou você se destaca com um produto que é incomparável, que é inovador, que é diferenciado e inconfundível, e essa não é a grande realidade de todo o mercado, ou seja, não só Campos, mas nacional. Mas eu acho que do ponto de vista de investimento, eu acho que está aí uma grande falta, né? Eu acho que vocês sentem isso na ponta, como anunciantes também, e aquele cliente que está sempre querendo aparecer muito mais com muito pouco. Isso não vai acontecer. Não, Diva, que é diretora comercial da Folha da Manhã, presidente comercial. Antes da Folha, ela montou o Cláudio César Soares, que é outro publicitário aqui de Campos,
uma agência chamada Moenda. Porque era na época do boom do açúcar, né? Então, nome criativo em relação a isso. E ela fala isso até hoje, quando ela começou a trabalhar nessa área, formação em história, né? Aqui em Campo, o cara dizia, não, tá bom, vou fazer para te ajudar. Aí, ao que ela retrucava, não quero sua ajuda, eu quero ajudar a vender sua marca. Isso aí. Então não mudou muito dos anos 70 para cá, né? Olha, Luiz, pelo visto, não. Vou tomar a liberdade aqui de, se a Luiz me perguntasse isso, e eu falaria a mesma coisa que você em outras palavras, e eu sempre falo para os clientes, para os novos clientes, propaganda não entra no caderno de despesa. Despesa é aluguel, é luz, é água, treinamento de trabalhador, de funcionário, não é despesa, é investimento na qualidade. Se você atende bem um cliente, se você encanta o cliente, ele volta. E é muito difícil um cliente voltar. A fidelidade do cliente hoje em dia, então, é quase que rara. Mas eu sempre falo para os caras, desse seu caderninho de despesa ali, vamos mexer no caderninho de investimento. Anota aí o investimento para você fazer esse mês. É igual, muito assim, rapidamente falando, o cara vai abrir um empreendimento, ele compra tudo do bom e do melhor, faz um baita investimento, faz uma grande estrutura, mas não separa um centavo para mídia. Falei, rapaz, quem é que vai ficar sabendo dessa beleza toda? Só quem passar aqui na frente? Então, assim, sabe como? Meio que muito amador isso ainda, né? Enfim. Enquanto está colocando os ovos de ouro, a galinha está colocando os ovos de ouro, você tem um megafone junto, né? Então você fica calejado. A Luiz falou isso aqui ontem. A Luiz citou o exemplo do porque é clássico, né? Os ovos da galinha, enfim. É isso aí. São muito tem que falar alto. São muito menores do que a da pata, né? Bom, e coitado do pato nessa comparação, que a gente fala sempre o pato, né? O pato botou, e na verdade é a pata. Bom, são 7h47. Meu caro Douglas, Aloysio, você que está nos acompanhando aqui, o pessoal que está no Face também, professor que estava colocando aqui, quem está com saudade da propaganda, o rádio é o mais democrático dos meios. Ele falou aqui também que sente falta das propagandas das músicas. Aqui em Campos, por exemplo, eu acho que você chegou a ouvir, tinha uma chiclete, né? Do Rap Dog, ó, tá vendo? Rap Dog. Se bobear, até você sabe cantar essa música, né? Então. Eu sei inteira. Você sabe inteira, Luiz? Aí, olha só. É legal. E quantos anos? Não, eu minha geração, quando a gente sai para beber, para conversar. Não é raro, no final tá todo mundo cantando a música da Rap Dog, porque perdeu o encontro de todo mundo, entendeu? E adolescência. Sim. Isso é chiclete, isso fica para a vida inteira. Muito bom. E, claro, evidentemente que ultrapassa as gerações. Esse é o poder da propaganda. Um exemplo, né? São 7h47. A gente faz uma pausa então, Douglas. A seguir a gente entra aí nessa nova realidade, e principalmente no pós-pandemia, a coisa parece que deu uma acelerada aí, tipo foguete, né? Que é a publicidade e também a comunicação em tempos de redes sociais. A gente volta já, estamos conversando com o Douglas Oliveira, publicitário, aqui no programa Folha no Ar, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, e você nos acompanhando aí, né, o que é mais importante, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E falar em dica boa para você investir o seu dinheiro, para fazer aí investimento, essa coisa de dinheiro e investimento e despesa, fique atento aí, porque agora a equipe da Nauta XP Investimento entra aqui com informações importantes para você tomar a decisão certa do que vai fazer hoje com o seu dinheiro. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você.